Olá! Já pararam para pensar como a gente passa grande parte do nosso dia em piloto automático? Pois é, nesta análise, vamos mergulhar num experimento super simples, mas muito revelador, envolvendo uma cadeira vermelha. E o que ela nos mostra sobre as regras invisíveis que guiam as nossas ações é fascinante. Vamos começar com uma pergunta que, olha, dá o que pensar. E se a gente descobrisse que boa parte da nossa realidade, sabe, das nossas escolhas mais banais, na verdade já está programada? É uma ideia tanto, e é ela que vai dar o tom do que a gente vai explorar agora. Então, vamos lá entender isso. A premissa aqui é que nós operamos dentro de um programa invisível. Pensem no caminho que fazem para o trabalho, ou no jeito que preparam o café de manhã. São coisas tão automáticas, tão enraizadas, que a gente raramente para questionar. E se a gente precisava de um número para ter noção do impacto disso, aqui está ele. Os investigadores estimam que até 95% das nossas decisões diárias são automáticas. Isso mesmo, 95%. Isso quer dizer que a maior parte do nosso dia é vivida nesse modo de piloto automático. E é por isso que entender e, quem sabe, quebrar esses padrões é algo tão importante. E é aqui que a coisa fica interessante. Para testar essa ideia toda, em vez de algo super complexo, usaram uma coisa incrivelmente simples. O que segue é o tal experimento da cadeira vermelha. E é espantoso como um objeto tão comum pode nos dizer tanto sobre a nossa programação interna e sobre como a gente reage ao inesperado. Imaginem o cenário, não podia ser mais direto. Uma única cadeira vermelha, bem ali, plantada no meio de um passeio cheio de gente. Uma quebra clara, óbvia, no padrão que toda a gente esperaria encontrar naquele lugar. E o objetivo não era interagir com as pessoas. Não, era só observar. O foco era todo em captar as reações genuínas, sem filtro, das pessoas perante aquela pequena, mas gritante, anomalia no seu caminho de todos os dias. A primeira categoria de reação foi a da racionalização. Muita gente tentou logo encaixar a cadeira numa caixa que já conhecia, como, deve ser uma instalação de arte. É o nosso cérebro a tentar resolver o problema, sabe? A forçar algo estranho a fazer sentido dentro do que a gente já conhece. Depois veio a segunda reação muito comum, a suspeita. O receio de ser uma partida, uma armadilha, fez com que as pessoas evitassem interagir. Isto mostra perfeitamente como uma quebra de padrão pode ativar imediatamente os nossos alarmes de cautela e desconfiança. E aqui temos a terceira e mais rara reação, a da autorreflexão. Para um pequeno grupo de pessoas, a cadeira não foi só um obstáculo ou uma curiosidade, foi um gatilho. Um gatilho que as levou a questionar os seus próprios comportamentos automáticos e os do mundo à sua volta. E agora chegamos ao ponto central, porque como vamos ver, o experimento, na verdade, não era sobre as reações à cadeira em si. Não. O verdadeiro objetivo era algo muito, mas muito mais profundo. A grande verdade é esta. O experimento nunca foi sobre a cadeira vermelha. A cadeira era apenas uma distração, uma isca para observar uma outra coisa completamente diferente. E o ponto crucial é este aqui. O verdadeiro teste era ver como as pessoas reagem ao próprio facto de um padrão ter sido quebrado. Não importava se achavam que era arte ou uma partida. O que importava era quem é que sequer notou a quebra e desses, quem parou para pensar sobre ela. No fundo, o experimento era sobre consciência versus conformismo. Ok, tudo isto é muito interessante, mas como é que a gente aplica esta lição na nossa vida? A verdade é que este experimento nos dá uma ferramenta muito poderosa para analisar o nosso próprio mundo. Pensem bem nisto. As cadeiras vermelhas estão por todo o lado. Elas estão nos ciclos de notícias que consumimos sem pestanejar, nos hábitos sociais que seguimos sem pensar e nas normas que a gente simplesmente aceita como se fossem leis da natureza. São anomalias à vista de todos, só à espera que alguém as questione. Então, como é que a gente pode aplicar isto de forma prática? Bom, primeiro passo, começar a procurar ativamente por estas cadeiras vermelhas. Isso significa identificar padrões que podem ser manipuladores nos mídia. Segundo, exercitar o nosso pensamento crítico para analisar a informação em vez de a engolir passivamente. E talvez, o mais importante, olhar para dentro e questionar os nossos próprios hábitos automáticos. E assim, terminamos com uma questão que fica para reflexão. Olhando para o nosso mundo, para os nossos hábitos, para as narrativas que nos rodeiam,
Quantas cadeiras vermelhas são simplesmente ignoradas todos os dias? Que padrões continuam a ser seguidos sem nunca, mas nunca serem questionados? A resposta pode revelar muito mais sobre nós do que qualquer experimento.